Números 33. Os acampamentos desde o Egito. Amém? Glória a Deus. Gênesis é o Números 33, do versículo 1 até o versículo 37. Amém? E eu gostaria assim que cada um aqui lesse 2 versículos. Eu vou ler 1 e 2, aí depois outro lê o 3 e 4 e assim por diante. E todos vão participar da leitura, né? Em nome de Jesus. Todos encontraram? É o que, gente? Números capítulo 33. Pô, minha querida, obrigado. Números capítulo 33. Do versículo 1 a partir do versículo 1 até o versículo 37. Eu vou ler 1 e 2, aí nós vamos ler na sequência, cada um lê dois capítulos, 2 versículos, tá? São estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro dia, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa. E saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, havendo o Senhor executado juízo também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. 7 e 8 agora. Partiram de Etã, voltaram para Piairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Piairote e atravessaram o mar, chegaram ao deserto, e depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. E partiram de Mara e vieram a Eli, e em Eli havia 12 fontes de água e 60 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Eli e acamparam-se junto ao mar vermelho. 11 e 12. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. 13 e 14. Partiram de Dúfia e acamparam-se em Amos. E partiram de Aúz e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. 15 e 16. Partiram por de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram, né? Isso. Partiram de Quirós. Do deserto de Sinai. De Sinai e acamparam-se em Quirós, Taboá. 17 e 18 agora. E partiram de Quibrote Tavá e acamparam-se em Hazerote. E partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritmá. 19 e 20. E partiram de Ritmá e acamparam-se em Rimon Pérez. E partiram de Rimon Pérez e acamparam-se em Libina. Partiram de Libna e acamparam-se em Pissa. E partiram de Pissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no meio de Cefé. Partiram do monte Cefé e acamparam-se em Harada. 25 agora. Partiram de Harada e acamparam-se em Mequelote. Partiram de Mequelote e acamparam-se em Taate.
Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. 29 e 30. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Mocerote. 31 e 32. Partiram de Mocerote e acamparam em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Ó. Esse aí, Rajidirá, de Gade. Vou te matar. vai falar em língua. Por isso que eu não tô lendo. Continue, cara. Partiram de Aruna e acamparam-se em Zion-Geber. 36 e 37 agora. Partiram de Ezion, Geber, e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento agradecer a Ti por estarmos aqui e por podermos transmitir a Tua palavra. E que o Senhor venha falando, não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Fala com a Tua igreja neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, eu estava conversando com Deus esses 3 dias de mudança, de reflexão. Eu estava assim, bem reflexivo. E eu falei, Deus, mais uma vez nós vamos mudar de lugar. Mais uma vez nós vamos mudar de lugar. Mais uma vez nós estamos passando por mudanças. E Deus falou para mim, lembra de Israel? O que eu fiz com Israel? Eu dei uma promessa para eles que iria introduzi-los na terra prometida. Mas eu os introduzi de imediato na terra. Antes deles chegarem na terra, eles passaram por vários acampamentos. E o incrível que nós vimos aqui, que teve acampamento que eles não queriam nem sair mais. Lá em Querim, né? Onde tinha Elim, 12 fontes e 70 palmeiras. Tinha água suficiente para eles viverem ali. Tinha brisa suficiente. Mas eles ficaram ali até o momento em que Deus disse, saia daí. Porque eles iam seguindo a nuvem de Deus. Eles iam seguindo a nuvem. Teve um momento que eles chegaram num lugar, você vê, eles estiveram num lugar onde eles tinham água e tinham sombra, né? Tinha 12 fontes e 70 palmeiras. Mas a Bíblia diz que eles chegaram num lugar que nem água tinha. E agora? Deus levou o povo por um lugar onde não tinha nem água. Há uma diferença. Depois a gente vai fazer um seminário só sobre a restauração da igreja. Há uma diferença entre a igreja reformada e uma diferença entre a igreja restaurada. O que é a igreja reformada? Durante muitos anos, até o ano 312, a igreja primitiva, a igreja que surgiu em Atos dos Apóstolos, ela era a igreja onde Deus se movia, não era simplesmente uma estrutura física, mas era um mover de Deus, Deus movendo no meio do povo. E ali eles foram perseguidos, e eles iam de um lugar para outro, perseguidos para não morrer, e muitos deles morreram, muitos dos nossos irmãos morreram por causa da fé, né? No ano 312, um camarada chamado Constantino, ele disse que teve um sonho, e que neste sonho ele viu uma cruz e uma espada, e o Senhor dizia para ele, por esta cruz e esta espada tu governarás. Ele era o imperador de Roma na época. Então o que ele fez? Ele disse, bem, quanto mais mata esses cristãos, mais se levanta crente, mais aparece crente. Crente é que nem piolho, mata um, vem um monte. E ali
ele disse assim, peraí, eu vou ficar perseguindo esse povo, vai acabar esse povo crescendo em número, aumentando e tomando o poder. Esse era o medo do imperador. Então o que ele fez? Se denominou cristão. E ele disse, a partir de hoje não tem mais perseguição. Então a igreja, que era igreja apostólica, que veio dos apóstolos, cristã porque veio de Cristo, passou a se chamar igreja católica, que a palavra católica quer dizer universal, a igreja católica, apostólica, que veio dos apóstolos, porém agora já mudou, botou a romana. Por quê? Porque estava vinculada com Roma, com o poder político, E ali a igreja que era perseguida, mas a igreja tinha sinais, tinha prodígios, experimentou muitos milagres. Essa igreja agora, dominada pelo Império Romano, conduzida pelo imperador, misturada governo, Estado e igreja, agora essa igreja não tinha mais poder espiritual, essa igreja tinha poder material, tinha poder físico, tinha espaço, podia se mover, andar à vontade sem ser perseguido, mas e o poder? E a presença de Deus? E a presença do Espírito Santo no meio daquele povo? Foi embora. Porque Constantino lançou uma lei dizendo assim, ó, isso é história, gente. Ele disse assim, todo aquele no império que não aceitar o batismo cristão, morrerá no fio da espada. Bem, gente, qual é mais fácil? Você batizar ou morrer na espada? Na lança? Qual é mais fácil? Batizar. Pessoa que não tem convicção, que não sabe o que quer mesmo, é que nem a Alice no País das Maravilhas, né? Pergunta para a Alice lá, qual o caminho que você quer ir, né? E ela estava perdida. Ele falou o quê? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é isso? Qualquer caminho serve. Então, o que aconteceu? Quando Roma dominou a igreja perdeu o poder espiritual. O Espírito Santo, ele saiu literalmente da igreja. Não havia mais manifestação do Espírito Santo. Não havia batismo com o Espírito Santo. Não havia milagres, não havia curas. Eles começaram a viver uma religião de quê? Uma religião de, como é que se fala? Formalidades. De formalidades. De uma igreja que minha esposa frequentou um tempo aí, que a igreja tinha uma mesa que era do lado lá, né, amor? Que não podia tirar aquela mesa daquele lado, porque naquela denominação todo mundo usava a mesa daquele lado. Olha, uma mesa, gente. Uma mesa. Mas isso é o que? Formalidades. E eles, no período do Império Romano, eles proibiram o povo de ler a Bíblia. Eles diziam que as pessoas que liam a Bíblia morriam envenenados, ou senão morriam loucos. Aliás, morriam envenenados não, eles não diziam que eram envenenados. Eles diziam que morriam, ou senão que ficavam loucos. Quem já ouviu essa palavra? A pessoa leu muito a Bíblia e ficou louco. Quem já ouviu alguém dizer isso? Eu já ouvi muito. Fulano leu tanto a Bíblia que ficou louco, mas não foi porque leu a Bíblia. Aí o que aconteceu? No filme O Nome da Rosa, quem já assistiu O Nome da Rosa? Já assistiu essa, O Nome da Rosa? Ele botava um veneno nas páginas dos livros, porque na hora que a pessoa pegava um livro daquele, ele molhava aqui, né, para virar a página, tinha veneno, o cara morria. Aí eles diziam que tinham morrido porque foi ler o livro que só os sacerdotes podiam ler. Então era uma forma de quê? De manipular as pessoas, de manipulação. Foi o que aconteceu. Em 1500, antes de 1500, surgiram alguns monges, alguns padres. Um deles foi Francisco de Assis. A história de Francisco de Assis é uma das histórias mais lindas que eu conheço. História linda, linda mesmo. E Francisco de Assis, ele enfrentou a igreja e ele enfrentou a sociedade da sua época. Por quê? Porque ele rejeitou toda aquela riqueza, todo aquele luxo, toda aquela beleza, para ir viver entre as pessoas que eram leprosas. Pessoas leprosas. Isso aí já era o quê? Havia na igreja
na igreja romana, vou logo abrir o verbo, na igreja romana havia o seguinte, havia muitos padres e freiras que eram contra aquilo ali, aquela venda de indulgência, porque eles vendiam um diploma para você dar a certeza da salvação. Quem já assistiu o filme Lutero? Quem não assistiu, assiste esse filme, vou botar ele no grupo. Lutero, mostra lá claramente, eles vendiam um diploma, você vai ser salvo se você comprar esse diploma, é uma indulgência, era uma garantia de que o camarada ia ser salvo. E ele podia comprar um diploma por algum familiar dele que morreu, também era salvo, se comprasse aquele diploma no nome do familiar. É uma forma da igreja arrecadar dinheiro, que foi assim que eles construíram a Basílica de São Pedro, que é toda de ouro, né? Por dentro, toda de ouro. Então, é o evangelho da manipulação, o evangelho do homem, o evangelho da tradição. Aí veio esse menino Francisco de Assis. Depois teve outro homem chamado Jerônimo de Savonarola. Jerônimo de Savonarola era um monge católico. O monge, por que surgiu o monge? Por que existiu o monge? Monge eram pessoas que iam para os monastérios, os mosteiros, onde eles ficavam lá enclausurados para viver fora, para não se contaminar. Muitos padres e muitas freiras, eles não queriam seguir aquele erro, aqueles pecados, aquelas coisas que a igreja estava cometendo. Eles não queriam se misturar com aquilo. O que eles fizeram? Começaram a se enclausurar. Foi quando surgiu os monastérios. E Jerônimo de Savonarola era um monge também, que estava isolado. Bem, a palavra de Deus não manda eu me isolar. A palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus diz assim, que nós somos sal e luz. Nós temos que estar onde? O sal tem que estar na carne para salgar. Nós temos que estar no meio das trevas para iluminar, para clarear. Eu não vou me esconder porque agora eu sou crente, eu agora vou me esconder para me proteger, não. Eu tenho que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Você não tem nada que se esconder. Tem que fazer a diferença, né? Então veio esses homens. Mas o que mais marcou e o que trouxe impacto mesmo foi um monge agustiniano da ordem de Santo Agostinho, que ele, por exemplo, nós tivemos na filosofia 2 filósofos que eram cristãos, que eram São Tomás de Aquino e Santo Agostinho de Hipona, certo? 2 filósofos e teólogos. E depois nós vimos Martinho Lutero, que era teólogo, filósofo, formado em direito e era um monge da ordem de Santo Agostinho. E lá Martinho Lutero estava subindo as escadarias da Basílica de São Pedro, pagando penitência por causa dos pecados dele. Se chicoteava todo por causa do pecado, né? E depois ele estava subindo a escadaria. Quando ele estava subindo a escadaria, nesse dia, o devocional dele era Romanos 1:17. O justo pela fé viverá. E o Espírito Santo pegou aquele versículo, fez como uma bomba no coração de Lutero. E ali ele pensou, bem, se o justo vive pela fé, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu só preciso crer no sacrifício de Jesus. É a única coisa que a palavra de Deus fala que eu tenho que fazer. É crer no sacrifício de Jesus. E ali ele se levantou e não foi mais subir a escada de joelho como ele estava. E escreveu as 95 teses e colocou na porta da igreja. E o Papa mandou a bula excomungando ele pegou a bula e jogou na fogueira. Ele falou, isso aqui não serve para nada. Então foi aí quando começou a reforma protestante. Martinho Lutero, ele não queria começar uma nova igreja, uma nova denominação. Martinho Lutero queria apenas que a igreja voltasse para os valores que ela havia perdido. Porém foi quase que impossível. Então surgiu a reforma protestante, que trouxe o povo de volta para as Escrituras. E ele começou a ensinar que esse negócio de que só quem podia interpretar as Escrituras era o sacerdote, que isso aí era mentira, e começou a traduzir a Bíblia para o povo, e a tradução popular, e colocou na mão do povo. Depois de Martinho Lutero, Deus levantou outros homens, trazendo coisas. Por exemplo, nós tivemos os irmãos Ana Batista. Martinho Lutero, ele
o benefício de Lutero foi o quê? Trazer o crente de volta para a Bíblia. Mas ele continuava com muitas coisas católicas ainda, por sinal até a adoração a Maria ainda tinha, a tradição católica ainda cultivava isso. Mas aí surgiram os anabatistas que repudiaram isso e também disseram, não, o batismo não é batismo de criança, nós temos que batizar, a condição para batismo é arrependimento e fé. Criança não tem arrependimento, criança não tem fé para nada, um bebezinho recém-nascido vai ter fé? Vai ter arrependimento? Não. Então o batismo, a condição para batizar é arrependimento e fé. E eles começaram a batizar as pessoas que criam, que acreditavam, que queriam viver em novidade de vida. O que aconteceu? Os romanos se juntaram com os luteranos para matar os anabatistas, perseguindo, dizendo que eles eram hereges. Mas os anabatistas estavam iniciando um movimento de restauração da igreja. Depois dos anabatistas, vieram também um grupo onde eles identificaram que Jesus Cristo não é só Salvador, mas é santificador. Nós precisamos de Jesus não apenas como Salvador, mas precisamos dele como Senhor. E para que Jesus seja o Senhor das nossas vidas, nós precisamos viver em santidade. Viver em santidade é o quê? Renunciar. Renunciar coisas que muitas vezes está na nossa carne, que muitas vezes nós gostamos, nós queríamos fazer. Mas eu não vou fazer porque eu quero santificar para Deus. Santificar significa isso. Ser santo significa o quê? Ser separado para Deus. Então eu quero ser separado para Deus. Eu não vou fazer determinada coisa, não é porque o pastor fulano vai me condenar, não é porque o irmão fulano está vendo, não, eu vou fazer aquilo porque eu quero me santificar para o meu Deus. Eu quero dar o melhor de mim para o meu Deus, não é para mostrar para as pessoas, né? Então veio Charles Spurgeon, foi um homem que pregou sobre essa área de Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Depois veio Charles Wesley, um pastor anglicano que ia ser missionário entre os aborígenes, e quando ele estava no navio, o Espírito Santo falou para ele: você vai convencer os nativos, os aborígenes. E quem vai converter você? Ele viu que ele era pastor, missionário, mas ele não estava preparado, porque não é título que vai dar, não é título que vai fazer a diferença no reino de Deus. O que vai fazer a diferença no reino de Deus é o novo nascimento. E ele entendeu que ele não tinha nascido de novo. Ele era pastor, bem conceituado, mas ele não era nascido de novo. Então ele buscou a ajuda de uns irmãos, de um grupo que tinha de uma comunidade, né? E pediu ajuda porque ele queria entender sobre essa questão do novo nascimento. E aí foi quando ele nasceu de novo, teve um novo nascimento. Então ele começou a pregar sobre a santidade. E ele começou um grupo chamado Clube Santo. Eram grupos de 6 pessoas até 12 pessoas, tem nada a ver com o G12, tá? Mas era grupo de 6 a 12 pessoas, no intuito de estudar a Bíblia e praticar o que estava escrito ali, o que eles estavam estudando. Porque nem terça-feira a gente teve um estudo arrochado, não foi? Aquele do Sermão do Monstro. Não foi nem, foi arrochado aquele que a gente pegou do divórcio ali, foi pesado, né? Então assim, não tem como a gente fugir da realidade, é a realidade, é o que a Bíblia diz, entendeu? Então eles viviam isso, estudavam e praticavam aquilo que eles estudavam. Foi aí onde preparou o terreno, onde havia um pastor negro, americano, e começou um instituto bíblico gratuito. As pessoas iam estudar naquele instituto bíblico, elas não iam pagar mensalidade, elas iam ir pela fé também, e elas iam ser ajudadas. Ele não prometeu dar nada para ninguém, não. Ele disse: vocês vão viver pela fé, Deus quem vai sustentar vocês. O Instituto Betel. E eles começaram esse estudo, tinham uma média de 40 alunos, né, de várias denominações, e eles começaram a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. E quando eles estavam estudando o livro de Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, tinha uma aluna chamada Agnes Osdan. E ela chegou, leu aquilo com a fome. Às vezes eu vejo a Cida bem parecida com Agnes Osdan, assim, bem com muita fome. E aí ela chegou, a Agnes Osdan chegou para ele e falou assim: pastor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo igual os apóstolos no livro de Atos, capítulo 2. Ele falou assim: a irmã crê? Ela disse: creio. Aí ela, então dobra o joelho. Ela dobrou o joelho e ele impôs as mãos. Quando ele impôs as mãos, ela começou a falar em línguas. Foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. E nisso ela entrou no dormitório. Todos os alunos do seminário, do instituto, foram batizados com o Espírito Santo e falaram em novas línguas. Isso aí começou um movimento numa avenida, numa estrada cheia de poeira, um galpão cheio, mas cheio de poeira mesmo. Eles limparam aquele galpão e começaram a se reunir na rua Azusa. E começaram a se reunir ali, e daí surgiu o movimento pentecostal. Você vê que Deus estava trazendo a igreja de volta. Deus trouxe a igreja de volta para a palavra. Deus trouxe a igreja de volta para o senhorio de Cristo. Deus trouxe a igreja de volta para a santidade. E agora estava trazendo a igreja de volta para o batismo no Espírito Santo, falar em línguas, os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo. E ali eles receberam o batismo do Espírito Santo, e vários daqueles alunos daquela escola voltaram para as suas igrejas, e as igrejas não queriam aceitar. Então eles tiveram que abrir novos trabalhos com pessoas que acreditavam naquela visão do batismo com o Espírito Santo. E aqui no Brasil nós recebemos 2 suecos que vieram para o Brasil em 1910, né? Chamado Daniel Berg e Gunnar Wingre. E eles vieram, receberam a profecia, e a profecia dizia assim, que Deus ia usar eles num lugar chamado Pará. Eles foram procurar no mapa onde era esse Pará e descobriram que era no Brasil. Detalhe, eles vieram para o Brasil com a passagem só de vinda, não tinham dinheiro para voltar. Isso aqui é fé, né, irmão? Eles vieram só com a passagem de vinda. É por isso que eu falo sempre para a Cláudia, falo sempre para vocês, e converso muito com a Cláudia e a Aline, porque a gente tem esse foco de missões. A gente tem que ter muito cuidado, né? Esses missionários que ficam aí querendo explorar, querendo usar o título de missionário para estar pedindo dinheiro para a gente, para estar de boa. Não. Quando Deus chama, Deus supre, né? E ali foi o que aconteceu. Eles vieram só com a passagem de vinda. E eles não tinham dinheiro para voltar. E vieram, fizeram a obra e foram pregar. Eles eram batistas. Foram pregar na igreja batista. A igreja batista não aceitou aquela pregação sobre o Espírito Santo. Então eles foram expulsos, foram convidados a sair da igreja, tiveram que sair e começaram num porãozinho quente, a coisa horrível, com 19 pessoas naquele porão, e ali Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, e ali começou as Assembleias de Deus do Brasil, que é a maior denominação evangélica que nós temos no mundo, não só no Brasil, é as Assembleias de Deus. Começou o quê? Debaixo desse mover de Deus. Do mover de Deus, Deus dirigindo, né? Então nós não podemos ficar estagnados. Por exemplo, Cida, ela frequentou uma religião, Testemunho de Jeová. Hélio Wesley foi para a igreja presbiteriana, conheceu a igreja presbiteriana, uma igreja muito boa mesmo. Porém, é uma igreja que ainda está fechada, é uma igreja da Reforma Protestante que parou na Reforma, mas não está aberta para a manifestação do Espírito Santo, não é isso, Cida? Não está aberta. São irmãos? São bênçãos, são pessoas de Deus. E quem manifesta os dons de línguas lá é convidado a ir para outra igreja. Assembleia de Deus. Eles mandam mesmo, né? Então, amados, é assim que acontece. De acampamento em acampamento, Deus foi movendo. Isso significa o mover de Deus, a manifestação de Deus. E hoje nós estamos também vivendo isso. Deus fez uma promessa. Eu quando vim para cá, eu estava lá em Braslândia,
eu estava solteiro e eu falei assim, fui congregar lá em Braslândia, na comunidade Aliança, e eu falei para o apóstolo Omar, falei, Omar, eu vou ficar na sua igreja, a sua visão é a minha visão, eu não vou mais para lugar nenhum, eu não quero mais saber de pastor da igreja, eu não vou nem casar também, nem quero casar e nem quero saber de igreja, de estar à frente de trabalho de igreja. Aí eu dei aula no seminário, dei aula na faculdade teológica, né? E nesse tempo eu já tinha conhecido a Nilva, tudo, mas de repente a Nilva foi estudar lá na faculdade, foi fazer faculdade, aí foi relembrar. Seduziu o professor. Foi seduzir o professor, tá vendo? Máxima culpa. Foi seduzir o professor. Aí acabou que eu decidi, eu disse, não, eu falei com a Mar, falei, não, mas eu vou casar com a Nilva, o que você acha? Tudo eu pedi orientação a ele. Né? Era meu pastor naquele momento. Não, eu acho que você deve. A Nilva já me conhece tem muito tempo, tá? Então, aí nós nos casamos. Quando nós fomos casar, ela falou para mim assim, amor, a gente podia morar lá na Santa Maria, que tinha casa na Santa Maria, né? Eu falei, de jeito nenhum, eu não tenho planos nenhum fora de Braslândia. Não foi o que eu falei para você? Eu não tenho planos nenhum fora de Braslândia, minha vida agora vai ser só aqui. Aí tudo bem, nós nos casamos. Eu já tinha casado quando eu tive aquela visão lá? Não. Já, acho que. Não, estava noivo, é. Aí nós íamos casar. E quando foi um dia eu estava no culto, e aquele louvor assim, aquele louvor maravilhoso, em Braslândia louvor, é um louvor muito bom, muito abençoado. E na hora daquele louvor, daquela ministração, eu vi quando o anjo pegou na minha mão e disse para mim assim, ó, eu estou te devolvendo, ó, desse jeito, eu estou te devolvendo a chave da tua igreja. E me pegou pela mão e me trouxe no Valparaíso, eu rodei o Valparaíso todinho. Eu rodei o Valparaíso todinho. E depois ele me fez rodar o Valparaíso todinho. E no final eu fiquei lá, foi uma visão, um êxtase, né? E depois aí eu falei, pô, mas é engraçado, eu tive uma visão do Valparaíso. E eu estava pensando assim, de repente para Águas Lindas, começar o trabalho em Águas Lindas, ou se não até mesmo em Recife, voltar para a minha cidade. Mas Deus me mostrou que é no Valparaíso. É no Valparaíso. Aí ele me chamou, depois conversou, falou, Jessé, eu quero que você vá então abrir uma comunidade da aliança. Aproveita e abra uma comunidade da aliança. Que ele fez muito isso, né? Pegava o pastor, abria a igreja, alugava o salão, comprava cadeira, comprava instrumento, levava os obreiros, levava músico, tudo. E os pastores dele, tudo fez isso. E todos tomaram a igreja dele. Eu falei para ele, mas eu não quero fazer isso, sabe por quê? Eu quero só que você ore por mim, minha esposa, e nos abençoe. Por quê? Porque eu não tenho a mesma visão que você, em alguns aspectos da palavra de Deus. E a gente vai se conflitar. E eu não quero fazer o que esses caras fizeram, te enganaram. Porque eles estavam com você, enganou você, que abriu uma igreja que nunca abandonaria você, e depois que a igreja, que você abençoou eles, que eles foram, levou os obreiros, e a igreja cresceu, eles pegaram a igreja e se tomaram a igreja, simplesmente tomaram a igreja. E eu não quero fazer isso. Não é o meu perfil, eu não tenho esse perfil. Eu quero ir só com a tua bênção, abençoa a minha esposa, e nós vamos. Eu falei, não, mas eu vou te ajudar. Tudo. Nós viemos, ele nunca me deu um centavo, né? Mas estamos aqui. E graças a Deus, Deus nos abençoou. Eu vim até sem emprego, sem nada, não estava nem trabalhando. Entendeu? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem nos sustentado. A gente tem andado assim no limite, mas temos andado, né? Eu sei que Deus tem coisas grandes para fazer conosco. E a promessa que Ele me deu vai acontecer. Entendeu? Esse ano Deus me despertou, abriu meu coração e que nós vamos abrir outras congregações, vamos abrir várias congregações e quem sabe uma aqui, outra lá na frente, outra lá na etapa B, entendeu? Onde Deus der recurso, der condição e der direção, nós vamos fazer. Esse dia nós ficamos orando, eu senti de Deus de sair, eu falei para minha esposa, falei, amor, já está na hora de nós sairmos daqui, da garagem da nossa casa. Aí ela tudo bem, ficou na dela, né? E aí, para confirmar que é da hora da gente sair,
para confirmar que era hora de nós sairmos, sabe o que aconteceu? Dá para escutar eu falando? Dá, né? O dono da casa chegou para mim e falou para mim assim: olha, Jessé, o meu filho vai casar e eu dei essa casa para ele. E eu queria que você desocupasse ela até novembro. Não foi, amor? Foi lá, falou conosco: eu quero desocupar até novembro. Amém. É de Deus, é direção de Deus. Aí o que eu falei: vamos procurar uma casa, vamos procurar um local mais próximo, né, para todo mundo. Eu sou um pastor, irmão, preste bem atenção como é que eu sou. Eu não quero agradar a todo mundo, não é essa a visão minha. Porque quando eu tenho que dizer as coisas eu digo mesmo, às vezes até dói. Eu não quero agradar todo mundo, mas eu quero fazer as coisas que caiba todo mundo nela. Que caiba todo mundo nela. Entendeu? Então assim, eu senti falta da Aline, que não vai poder estar até o final do ano, porque ela está fazendo um estágio, né? Porque vai fazer o estágio. Então eu falei: não, vamos fazer, como todos aqui têm carro, vamos fazer ali perto da casa da Neide, da Vanessa, porque a Vanessa não tem carro, tem menino. Às vezes a Neide quer trazer mais alguém, tudo. Às vezes tem dia que a Neide também não tá bem, aí não pode vir, a Vanessa quer vir, não vem, né? Ou se não tem que pegar o Uber, se não tem dia que nem todo dia tem dinheiro para pegar o Uber, né? Então assim, acontece isso, eu digo: vamos alugar lá próximo. Apareceu, lá perto de casa, apareceu o salão para alugar. Entendeu? Apareceu o salão para alugar. Apareceu na cidade de Jardins, apareceu perto de casa, vários salões dentro do padrão que a gente podia alugar. Mas eu digo: não, quero alugar lá perto, né? Ela tem 3 crianças, tem uma bebezinha ainda, né? Então é complicado, nós vamos agregar todo mundo. Eu sempre quero agregar todo mundo. Aí tudo bem, consegui. Aí o Guilherme me deu a notícia, ele já estava também orando a Deus, né? Porque a hamburgueria dele aqui foi muito, tem sido muito massacrada assim, de clientes. No começo foi muito bem, mas ultimamente não tem ido bem. Não é? A verdade é essa, né, Guilherme? Não se incomoda de falar não, né? Ultimamente não tem ido bem. E tem surgido propostas melhores para ele. E surgiu, e ele vai mudar. É a Arniqueira ali, é? Arniqueira. Vai mudar para a Arniqueira, proposta melhor para o emprego dele. Eu não vou atrapalhar, eu não vou fazer que nem aqueles pastores que faziam quando eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, sabe qual era a pregação que eu via? Eu não sei para que esses crentes estão trabalhando e estudando se Jesus está voltando. A gente tem que fazer a obra de Deus. Eu não tenho essa visão. A Bíblia diz que quando Jesus vier, vai encontrar muitos casando, trabalhando, em festa. Na hora que Jesus vai pegar todo mundo de surpresa. A gente tem que estar firme. Não fique com medo, porque o Apocalipse, misericórdia, eu quero estudar agora sobre o Apocalipse, porque eu preciso saber o que vai acontecer. Não fique com medo do Apocalipse. Se você está bem com Deus, não tem que ter medo do Apocalipse. Agora, se você não está bem, aí você vai ter medo do Apocalipse, do Gênesis, do Atos, de Filipenses, de tudo. Entendeu? Temos que estar bem com Deus. Nossa vida tem que estar bem com Deus. Muitas igrejas e seitas, até, eu digo seitas mesmo, e igrejas evangélicas, usam o Apocalipse para amedrontar os crentes, para encher a igreja de gente. E não é isso que Jesus quer. Jesus não quer um monte de gente com medo. Jesus não quer que você esteja morrendo de medo para servir a Ele. Jesus quer que você olhe para Ele como pai. Como é que você faz com o pai? Como é que você faz com o pai? Eu me sinto assim como um pai de vocês, assim, da igreja. Me desculpem, tá? Não é querendo tomar o lugar do seu pai, mas eu me sinto como um pai de vocês. Tá, se tomar o lugar do meu pai, ninguém vai. Por exemplo, a Neide está precisando de uma atitude de conversar uma coisa, me procura, vai, abre o coração, né, Neide? Aconselho. Outro dia a Cida, achei tão bonita a Cida. Você, pastor, eu estou me sentindo como se eu fosse. Eu estou me lembrando do meu pai. Que bom, que lembrança boa, né? Que lembrança boa. Eu vejo isso no Neto, mesmo que não diga, mas eu vejo esse respeito do Neto para comigo, do Wesley também, certo? Eu vejo ali o Diego, a Fran. Pastor, corre aqui, a gente está precisando, posso ir aí? Tá, vai lá. Esse dia levaram até como é o nome dela? Levou um caldinho pra gente, eu digo, glória.
Leva pra filha do pastor também. Não, foi pra nós, não foi só pra você não. Aí a Vanessa também. Vanessa, quando qualquer coisa, ela já corre pra gente, né, Vanessa? Pra mim, pra Nilva. Então, assim, por quê? Porque a gente vê como uma paternidade. O Abner, o Matinai, a Cláudia. Esse dia, o Matinai chegou, já sei, ora por mim, que a gente tá com um negócio aí, toda vez que eu vou fazer, dá problema. Eu digo, não, vamos orar é agora, não foi, Matinai? Nós oramos, graças a Deus, Deus botou a mão e resolveu. Resolveu? Eu me lembro da Cláudia, o mês passado, Deus me deu uma palavra para a Cláudia, dizendo que o quê? Que era o basta, lembra? Essa foi o mês passado, não foi? Na ceia, naquela consagração. Que estava dando um basta. Hã? Foi? É, 2 eu nem me semanas. lembro, eu estou ficando cabelo branco, ficando velho não. Então assim, Deus me deu uma palavra falando para a Cláudia que estava dando um basta. E ela tem tempo que ela está esperando essa aposentadoria. Né? Quando foi agora, sai a aposentadoria dela. Que maravilha, né? Graças a Deus. Então, o Abner, né? Minha filha já é de sangue mesmo, né? Já é biológica, é a minha filha caçula. Eu digo para todo mundo, assim, não chama ela de filha caçula, ela arruma briga. Aí manda ela diz que é ela. Né? Tem o Guilherme e a Sara, que para mim são filhos mesmo assim. É como se fosse filho biológico mesmo, tá? Eu vejo eles nesse aspecto. Então, assim, amados, nós somos uma família e nós procuramos nos adequar. Às vezes aperta para um, melhora para o outro, né? Dificulta para um, fica mais longe para um. Mas vai ajustando. Porque se quebrar o carro vai ter que vir de Uber. E a pé não dá para vir, só se você tivesse dinheiro para vir a pé para cá é bem longe, né? Lá do Valparaíso 1. Mas, graças a Deus, se precisar vem também. Se precisar vem. Eu me lembro que eu pastorei a igreja. A mãe dessa aqui, grávida dela, barrigão, saía da Ocidental para o Jardim Planalto a pé e voltava. Por isso que eu tenho preguiça hoje em dia de andar. A gente ia e voltava. Ia pela Ocidental Park. Ali a Ocidental Park era só mato, não era, Matiné? Lembra que era só mato? Era só mato. A gente ia e voltava. Né? E a gente era da Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus não podia mudar o horário do culto. Eu queria mudar o horário do culto para facilitar. Né? Eu consegui com muita dificuldade mudar o culto de doutrina da sexta-feira para o sábado, porque muitos irmãos trabalhavam em Brasília e não chegava a tempo na sexta-feira para participar do culto de doutrina. Aí eu conversei com o pastor presidente umas 300 vezes para que ele me autorizasse a fazer o culto de doutrina no sábado à noite. Aí eu comecei a fazer o culto de doutrina no sábado à noite e lotou, a igreja vinha toda no sábado. Na sexta não vinha ninguém. Então assim, a gente vai procurando se adequar. Quando a gente está no mover de Deus, a gente vai se adequando. A gente nunca vai ficar cristalizado, engessado. Então é assim o acampamento. O acampamento Deus moveu aqui. Pronto, agora esse mover, agora vamos para outro mover. Vamos para outro. E eu sei que Deus tem um mover tremendo aqui nesse lugar. Eu sinto que Deus tem algo extraordinário para fazer aqui nesse lugar. Nós vamos crescer nesse lugar, nós vamos não só crescer, nós vamos nos multiplicar. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Daqui a pouco a gente está tendo 2 cultos aqui, um de manhã, outro à noite, né? E assim por diante. Deus vai fazer, porque eu creio nisso, que nós vamos ganhar almas. Tá? A partir da semana que vem, eu quero todo mundo firme, presente, e nós vamos estudar sobre batalha espiritual. Tá bom? Nós vamos estudar sobre guerra espiritual e partir para cima mesmo. Vou estar pregando em cima disso. Só guerra espiritual. Durante 5, 6 semanas mais ou menos, eu vou pregar sobre guerra espiritual. E nós vamos praticar a guerra espiritual. Tá bom? Então traga, convide pessoas que não são crentes. A gente vai sair para evangelizar também. Tá? Eu quero sábado, domingo que vem. Eu quero ver quem tem disponibilidade, quem pode, porque tem gente que não pode, que não tem, né, não tem saúde suficiente. Mas eu quero ver quem tem disponibilidade. Domingo que vem a gente sair para evangelizar na rua. E a gente vai programar uma rua de lazer aqui, tá? Programar uma rua de lazer com o nome daquilo, cara? Algodão doce, pula-pula. Chamar as crianças para evangelizar as crianças. Trazendo as crianças, a gente traz os pais.
Amém? Em nome de Jesus. Eu estou de olho nos irmãos da Neide também. Era para trazer aquela turma. Ali vai ser grande, viu? Ali vai ser grande. Vai. Mas vamos conseguir, em nome de Jesus. Nós vamos botar eles na oração. Vai ser muita oração e jejum ali. Vamos fazer. Vamos ficar de pé. E vamos agradecer a Deus pelos acampamentos. Nem sempre é como a gente quer, mas é como Deus quer. Às vezes Deus nos leva para Eli com 12 fontes, 70 palmeiras. Às vezes Deus nos leva para onde não tem água. Em todos os acampamentos que nós passamos, para mim, o que eu mais detestei foi o Ipanema. Não gostei do Ipanema. Agora nós tivemos um ali na rua 21, ali era muito bom. Só era morro, não tinha lugar morro. Mas era um prédio muito bom. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor derrame tua graça, que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor nos ajude a compreender os teus planos, os teus propósitos e a entender que nós servimos a um Deus que se move, a um Deus que não está parado, a um Deus que não está engessado, a um Deus que não segue método, a um Deus que faz as coisas da tua maneira. Que nós possamos andar na tua presença, que nós possamos te servir, que nós possamos te adorar, caminhar contigo, Pai, na tua presença, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.